Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando do nosso seminário Acelere a Produção de Modelos e Moldes para a Fundição com Cera para Manufatura Aditiva. Tá? Para mim foi um grande prazer ter recebido esse convite para estar falando dessa nova tecnologia da 3D System, que veio realmente para revolucionar alguns setores, entre eles a área de fundição. Eu agradeço a participação de todos e espero que os vossos tempos sejam muito bem aproveitados. Aproveito também para relembrá-los que, durante a apresentação, caso tenham dúvidas, já envie pelo chat, que a gente, no final, vai procurar esclarecer as dúvidas. Tá? Mas um ponto que eu gostaria de destacar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, é que a proposta dessa solução é realmente promover uma mudança significativa numa empresa em termos de tempos e custos de produção desses modelos. Tá bom? E nós vamos estar apresentando casos reais e vocês mesmos vão poder tirar suas conclusões ao longo da apresentação. Meu nome é Alexandre Magdalon, eu sou diretor comercial da 3B. Eu estou na área de impressão 3D desde 2001 e, para mim, realmente é uma área que eu gosto bastante. Vou também contar com o apoio do Cassiano Biagione, que é o gerente de vendas para a América Latina, assim como também o Orlando, que é o gerente de vendas regional, e o Jaime, que é o gerente de soluções aditivas, que tem um grande expertise na área de automotiva e transporte comerciais. A agenda de hoje, nós vamos estar falando rapidamente sobre 3B, 3D System. Eu sempre gosto de introduzir as empresas, porque eu falo que tão importante quanto comprar a tecnologia certa é comprar da empresa certa, porque é um casamento e o pós-venda é tão importante quanto você ter comprado o produto certo. Nós vamos estar falando sobre os desafios na indústria de fundição, os benefícios que a solução e aplicações da área de manufatura aditiva. Vamos estar falando de alguns estudos de caso e exemplos de aplicações. No final, nós vamos falar rapidamente sobre a impressora EXT Titan, que para quem não sabe, é uma extrusora, é um equipamento híbrido que combina extrusão por grânulos, extrusão por filamentos e ainda usinagem, tá? Algo que realmente vem para impactar bastante esse mercado. Vamos fazer nossas conclusões e depois perguntas e respostas. Tá? Bom, quem somos? A 3B está nesse mercado desde 2014. Nós somos distribuidores de grandes marcas internacionais, começando pela 3D System, que, para quem não conhece, foi a primeira empresa que surgiu na face da Terra fornecendo impressora 3D, isso foi em 86. E a gente fornece todos os modelos de impressora deles, assim como software Geomagic para engenharia reversa ou inspeção. Fornecemos também equipamentos da Intamesis, da BCN, da SnapMaker, assim como também os scanners da Shining. Nosso time é em torno de 20 profissionais, com presença nas principais regiões industriais. Temos mais de 1.300 clientes no Brasil e mais de 600 equipamentos já vendidos e instalados. Ou seja, parte dos clientes ou compram serviços ou compram consumíveis da gente. Os nossos técnicos são treinados e certificados pelos fabricantes, então sempre nosso objetivo é todo equipamento que a gente trouxer para o Brasil, que a gente desenvolva a competência local, não só em termos de qualificação, quanto insumos, quanto peças de reposição para pronta entrega. Quem é a 3D System? A 3D System, como falei, ela surgiu em 86. Ela lançou inicialmente uma tecnologia SLA, que hoje é conhecida no mercado, foi ela que foi a criadora desse produto através do Chuck Hill, mas não parou aí, lançou várias outras tecnologias. É uma empresa que está sediada em Rock Hill, na Carolina do Sul, tem mais de 1.900 funcionários, está presente em mais de 20 setores,
tem uma equipe de mais de 80 engenheiros para aplicações avançadas, tem mais de 1.000 patentes otorgadas, significa que ela ainda continua se mantendo na vanguarda e na inovação de tecnologias. Tem mais de 35.000 impressoras entregues, e aí vai, ou seja, é uma empresa realmente que tem uma presença no mercado de manufatura aditiva muito forte, é um dos líderes desse mercado. Bom, nós é uma empresa, como eu falei, já tem mais de 35 anos de experiência na manufatura aditiva e atende alguns dos principais setores industriais, como semicondutores, turbomaquinário, aeronáutico, transporte, joias, assim como também a área de saúde. Então, são duas vertentes que a Tracy tem uma presença muito forte, com soluções de excelência mesmo. Está presente em mais de 65 países, tá? Quer seja com operação direta, quer seja com distribuidores. Tem também centros de inovação a cliente, onde tem toda a parte de treinamento, toda a parte de desenvolvimento de aplicações específicas, mas também tem alguns centros de produção sob demanda, tá? Onde lá possui mais de dezenas ou centenas de máquinas trabalhando 24/7 ou 365 dias por ano, para atender alguns perfis de mercado. Aí, só para concluir, a 3D tem um portfólio hoje com mais de 9 tecnologias de impressão. Eu não conheço nenhum concorrente que tenha tamanha diversidade de tecnologias de impressão. Nesse sentido, são mais de 30 modelos de impressoras, mais de 105 tipos de materiais plásticos e mais de 25 materiais metálicos. Tá? Nós estamos falando aqui não só de uma empresa que desenvolve equipamento, mas também desenvolve software, desenvolve matéria-prima, desenvolve consultoria. Então, é uma empresa realmente completa. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os desafios da indústria de fundição, né? É um mercado que a gente já está presente há muitos anos e cada vez a gente vai aprendendo com os clientes, tentando trazer soluções diferenciadas. Então, entre os desafios desse setor, é reduzir custos na fabricação de modelos, caixas de molde, mas mantendo a qualidade dimensional e durabilidade, reduzir tempos para produzir e entregar modelos para a área de fundição de areia e, obviamente, uma coisa que vem cada vez mais presente em todos os mercados, não só na área de fundição, escassez de mão de obra qualificada e disponibilidade de recursos. Nós estamos falando aqui de modelos em madeira. Cada vez mais está difícil, cada vez mais caro, e é um desafio da área de fundição. Qual o objetivo que a 3D Systems vem trabalhando com os clientes? Reduzir pelo menos metade do tempo e metade do custo. E como que a gente consegue buscar atingir esse objetivo? Com a solução da impressora EXT Titan, que trabalha com extrusora de grânulos. Grânulos, ou mais conhecido como pellets. É a matéria-prima usada básica para poder fazer injeção através de moldes, né? Um dos modelos de impressora trabalha com áreas de 127 por 127 por 183. Então, um dos objetivos dessa máquina, ou dessa linha de máquina, é não só atender os pequenos e médios modelos, mas também os grandes modelos, que é um dos pontos críticos nesse setor, né? Essa máquina trabalha em alta velocidade de impressão, 13,6 quilos por hora, versatilidade, porque ela combina extrusora de filamentos, extrusora de pellets e ainda por cima ferramentas para usinagem. Tá? Então, óbvio que são módulos opcionais, mas você pode combinar esses três soluções no processo de produção. E para concluir ainda, é uma solução que permite trabalhar com materiais de mercado, que a gente chama de material aberto, então, quer seja os nossos materiais ou materiais de concorrentes, nós estamos falando aqui não só de filamentos, mas pellets também.
Tá? Para quem não conhece sobre pellets ou sobre granulados, é a matéria-prima básica para fazer injeção. Então, ela é significativamente mais barata que um filamento, chega a ser 1/10 do preço. Tá? Ela está disponível não só na 3D System, mas também em alguns fornecedores diretos. E para quem não sabe, a 3D System tem uma parceria hoje muito forte com a Braskem. A Braskem é um dos fornecedores dela, que vem atendendo não só o mercado local, mas também internacionalmente. Esses grânulos já são padrão da indústria, então matéria-prima fácil de se localizar, tá? E ela tem um custo realmente bastante atrativo, né? Um exemplo aqui é um material chamado ABS, com 20% de fibra de carbono, que vem sendo bastante usado para fazer modelos para a área de fundição. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as aplicações na área de fundição. Então, a gente pode usar o equipamento tanto para fazer os modelos para moldagem em areia verde, então placas de molde, aterros, os canais de alimentação, as caixas de moldagem. Pode também ser usado para fazer moldes para espuma perdida, para fazer modelos porosos para moldes a vácuo, modelos, que está escrito errado, modelo para fundição por cera perdida, molde de injeção para fazer injeção de cera em plástico termicamente condutor. Aqui nós temos um comparativo, olhando o workflow de dois processos, né? Um da fabricação de um modelo em madeira, que basicamente você tem a fase do CAD, para desenhar o modelo, você tem uma fase onde você vai selecionar a madeira que você vai escolher, que cada vez mais está limitado, assim como você também tem uma grande intervenção manual, porque você tem que fazer montagem, colagem. Depois você tem uma fase de gerar o programa de usinagem, que geralmente são através de softwares mais caros, tá? E lembrando que o processo de usinagem ainda tem o desperdício da matéria-prima, né? Porque você parte de um bloco e vai removendo o material. Depois você tem a fase de usinagem, propriamente dito, que não é nem só a usinagem, mas tem todo um setup, tá? Tem todo um acompanhamento do operador. E, normalmente, fazer modelos nessas dimensões de mais de 1 metro são fresadoras de um alto valor, que poderia estar sendo usado para outro tipo de aplicação. E, no final, você tem a fase de pós-processamento e montagem, tá? Que leva em torno de 7 semanas. Depois nós temos a fase, nós temos, em paralelo a isso, gerar por impressão 3D, né? Então, você também tem a fase de desenvolvimento do modelo CAD, não tem como escapar. Você também tem que selecionar o material, só que aqui você já tem uma vantagem, que você tem uma diversidade muito grande de materiais, tá? A custos até mais acessíveis, chegam a ser a 30%, mais de 30% mais barato do que a madeira, tá? E sem ter aquele problema do desperdício, né? Porque nós estamos falando no de cima subtrativo e no de baixo aditivo. Então, basicamente, o que eu vou adicionar de material nesse processo é o material que vai produzir a peça ou o suporte, que significativamente é muito menor do que a matéria-prima que sai de um bloco. Aí tem a fase de impressão, que você não precisa necessariamente de um operador acompanhando, e depois o pós-processamento e a montagem, tá? Onde, com isso, a gente consegue fazer o mesmo trabalho em 2 semanas e meia, tá? Tendo uma redução de 65% do tempo. E a gente vai procurar esboçar isso através de cases reais de clientes, tá bom? Um detalhe interessante também que a gente tem que pontuar quando a gente está fazendo a análise de payback, né, é a durabilidade do modelo, né? Para quem está inserido na área de fundição, sabe que modelos em madeira, com o tempo, ele vai perdendo algumas características e chegar ao ponto de não poder usar.
Aqui nós estamos trazendo um exemplo de uma peça que foi impressa recentemente e está com um desvio de qualidade muito bom, versus essa mesma peça depois de mais de 16 mil ciclos, onde ela tem alguma variação, mas é mínima. Então, novamente, é um elemento que tem que ser inserido no cálculo de retorno de investimento do ponto de vista da durabilidade, né? Além do fato também da facilidade de armazenamento. Bom, benefícios. Como eu falei desde o início, o objetivo é trabalhar com metade do tempo e metade do custo. Então, aqui nós temos um caso desenvolvido por um cliente, tá? a PPSU, onde ela compara o mesmo trabalho feito impresso em madeira. Diga-se passagem, é um cliente que passou toda uma vida fazendo em madeira e depois investiu no equipamento e fez um comparativo até para a gente entender um pouco melhor, né? Então, nesse quadro, o que ele mostra aqui? Ele mostra que, do ponto de vista final de processo, em termos de acabamento, lixamento, não é isso que faz a diferença. O que faz diferença são nas outras etapas. Primeiro, falando de material, né? Nós estamos falando aqui de uma variedade muito grande de materiais versus opções limitadas, tá? Por outro lado, nós estamos também falando aqui que a matéria-prima, embora nós estamos falando em torno de 30%, 32% de variação de preço nos Estados Unidos ou no México, tá? No Brasil também não deve ser tão diferente isso, embora o Brasil é rico em madeira, mas de qualquer forma há diferenças. Mas acho que a grande diferença aqui está no tempo, tá? E no custo total. Por quê? No processo de impressão, eu tenho muito pouco intervenção manual, durante e no pós-processo. Já no de madeira, não. No madeira é um intensa trabalho manual e que aqui, só que obviamente isso aqui é questionável, porque foi calculado por software, né? Mas nós estamos comparando aqui 140 versus 500 e estamos comparando o tempo de 2 semanas e meia para 7 semanas. Tá? Então, é realmente bastante significativo, né? Uma outra aplicação também que chega à conclusão que valeria a pena trazer para esse bate-papo nosso é que o ganho também não é só na fase de modelo, também pode, nas soluções da 3D System, a gente pode também trabalhar na topologia do modelo. Para quem não sabe, nós temos um software chamado Octon 3D Expert, que ele é o software principal usado no processo de impressão em metal. E metal, quem está na área de fundição sabe disso, quanto mais você consegue reduzir peso, você vai reduzir custo. Tá? Então, esse software ele dispõe de recursos para você fazer a otimização da topologia, ou seja, você vai reduzir peso sem comprometer a funcionalidade do produto. Tá? E esse software vem sendo também bastante usado para aplicações na área de fundição. Aí vamos trazer alguns exemplos. Esse é um estudo de caso da PPSI. A aplicação era fazer modelo de bomba centrífuga. Eles faziam por processos convencionais em madeira de mogno, que levava 8 semanas. Eles investiram nessa máquina, na XT 1070, para imprimir com grânulos, né, e filamento. No caso, o objetivo deles era trabalhar com os dois. Tá? E com isso, eles conseguiram reduzir de 8 semanas para 3 a 4 semanas, e aqui eu estou falando 3, 4 semanas, incluindo também todo aquele processo de lixamento, aplicação de primer para que a peça fique realmente bem lisa, tá? E reduziu o custo total de 45% a 50%. Então, se parar para analisar esse nível de retorno, você consegue rentabilizar de forma muito rápida para quem tem volume de trabalho, né? Aqui é um outro estudo de caso da PPSI, esse é um modelo de um impulsor, ele tem um diâmetro mais ou menos de 1 metro, tá? Então, aqui nas imagens dá até para ver ele impresso, né? E depois, no final, ele acabado, já lixado e acabado, né? É composto de várias partes.
Tá? Então, aqui eles comentam, né, o método foi extrusão por pellets, o pós-processamento envolveu também vase e lixamento, eles usaram um material chamado PETG, tempo de impressão foi 50 horas, usando um bico de 2 milímetros, altura da camada de 1 milímetro, o peso era 55 quilos, e o custo total do material é $300. Tá? É isso mesmo. Tá? Para quem está inserido nessa área, sabe quanto custaria fazer isso, ou por filamento, ou por outros processos de impressão, ou mesmo pelo processo convencional. Aqui é um outro exemplo da PPSI, também, onde ele faz a impressão no sentido vertical, e aqui a peça acabada no final. Tá? Foi feito com material chamado ABS, com 20% de fibra de carbono. É um material que tem sido bastante usado na área de modelos padrão, quer seja para fundição, quer seja para termoformagem, porque ele é bem resistente e durável. Tá? Aqui é um outro exemplo bastante legal, em que é um modelo de bomba, onde ele foi produzido por grânulos, mas ele também teve um processo de usinagem no final. Então, o material foi usado ABS com fibra de carbono. Tempo de impressão desse modelo, que tem 542 por 355 por 122, foram 6 horas, e tempo de usinagem foi 1 hora. Também usou bico de 2 milímetros. O peso dessa peça é 6,3. Aliás, aproveito também para comentar que essa peça eu vou estar com ela na FEIMEC, então quem tiver a oportunidade de visitar a FEIMEC, nos visite lá no stand M040, tá? O custo do material, voltando aqui, o custo do material foi $95 e o custo da operação foi 71. Então, fazendo um paralelo entre o impresso e o modelo padrão, nós estamos comparando aqui material de 95 versus 140. Nós estamos comparando, isso aqui é dados fornecidos por cliente, tá? Não foi nós que criamos, não. Tempo de impressão, 7 horas, né? Impressão e usinagem, versus 8 horas mais 168 horas. Né? E esse tempo pode se alongar mais ainda caso você tenha atraso de recebimento de material. E o custo total caiu de 1.130 para $166. Exatamente isso, tá? Então, como que a gente chegou nesse valor? Né? Nessa planilha ao lado aqui, a gente tem o total do investimento do equipamento, com seus módulos periféricos, 1 ano de garantia, os custos referentes a manter essa operação, né? Inclusive com a expectativa de retorno de investimento, de depreciação do equipamento em 10 anos, o custo de operar o equipamento, nós estamos falando aqui de mão de obra, e um custo estimativo para produzir essa peça. Então, tempo de impressão, tempo de usinagem, custo de mão de obra, baseado numa média de $25 a hora, o custo do material para produzir a peça e o custo do material para produzir o suporte. Então, nesses dois modelos de máquina, nós temos a peça sendo produzida a $165 e nessa outra $137. Tá? Então, é um trabalho que a gente procura fazer com os clientes quando nos procuram interessados em fazer investimento, é no sentido de tentar entender melhor e mais profundamente a necessidade do cliente. Aí, baseado nisso, o cliente nos envia um arquivo CAD, onde a gente faz todo um estudo de retorno de investimento para o cliente, para que, se ele vier fazer o investimento, ele tenha certeza que vai ter retorno sobre isso. Aqui é um outro exemplo de um modelo que vai trabalhar em alta pressão vertical, né? É uma inserção de frigideira, que tem 370 por 240 por 70. Ele vai estar sobre uma pressão de 3 bar e compressão de 30 a 40. Tá? Então, o material
que foi usado... Só tirar aqui um negocinho, só, por favor. Desculpa. O material que foi usado também foi ABS com fibra de carbono. Eles também usaram, combinando o processo de impressão em granulados com usinagem. O tempo de impressão foi 1 hora, tá? E o tempo de usinagem 2 horas. Então, para quem conhece impressão em filamento, sabe quanto levaria uma peça dessa para ser impressa. Não menos do que 10 vezes mais, tá? Foi usado bico de 2 milímetros, com peso de 1,8, e o custo da matéria-prima foi $27 e custo operacional $38. Então, o quadro comparativo demonstra bem aqui. Nós estamos falando de impressão 3 horas versus modelo que levaria 7 dias e meio e um custo total de $65 versus 870. Aqui é um outro exemplo, também comparando as duas tecnologias. É um modelo que tem a parte superior e inferior. Também os ganhos são excepcionais, tá vendo? Não vou ficar entrando em detalhe cada um, mas eu estou trazendo aqui casos reais de clientes para mostrar para vocês o impacto que tem uma tecnologia dessa no processo convencional. Aqui é um outro exemplo também bastante interessante. Isso aqui é um conjunto de caixa de moldagem, né? Se a gente olhar o modelo, ele, principalmente para quem faz usinagem, sabe que, não vou dizer que ele é difícil, mas ele é trabalhoso, requer várias ferramentas com diâmetros diferentes para produzi-la. No processo de impressão não tem nada disso, né? E os ganhos também foram excepcionais. Nós estamos falando aqui de 25 horas de impressão, só foi feito com grânulos, versus 12 horas mais 168. E do custo de 653 para 1.695. Tá? Aqui, molde de espuma pedida. Aqui a gente pode combinar vários processos, né? Então, eu posso imprimir vários modelinhos, tá? E depois, no final, combinar com usinagem para dar o acabamento. Então, esse trabalho aqui, ele levou, essas 4 modelos aqui, levou 24 horas e meia, é um modelo de 610 por 915, tá? E levou de usinagem 40 horas. Por quê? Porque realmente o objetivo aqui era dar o acabamento final por processo de usinagem. Tá? Uma coisa que eu não comentei no início, mas posso falar agora, é que, embora na nossa solução você tenha opcionalmente o módulo de usinagem, se o cliente já tem esse investimento feito em fresadora, não necessariamente justifica ele adquirir esse módulo. É opcional, tá? Aqui é uma outra aplicação também, que é processo de molde a vácuo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas só para lembrar o seguinte, o emprego do processo de impressão 3D por extrusão de grânulos para esse tipo de aplicação é excepcional porque ele é poroso. Então, ele aumenta a eficiência do processo, entendeu? E isso vem naturalmente, você não precisa nem fazer nada, tá? Aqui, molde de injeção de cera, né? Um molde que foi feito em nylon, tá? E para poder produzir os modelos. Aqui, falando rapidamente sobre as nossas soluções de impressoras Titan, né? Ela tem 2 modelos, a EX1070, que tem essa área, e a 1270, que tem essa área, e o que cresce bastante também é o Z. Então, são 2 máquinas que nasceram para fazer modelos desde pequeno até esse limite. Tá? Elas têm, opcionalmente, extrusores para granulados, para filamentos e usinagem. Tá? As extrusoras, tanto de granulados quanto de filamentos, elas trabalham com uma temperatura de 400 graus. Isso permite você trabalhar também com materiais de alto desempenho, como PIC, UTEM, entre outros materiais.
são altamente resistentes e duráveis. A base de impressão é 140 graus e a câmera de impressão é 80 graus. Tá? Ela tem um sistema de controle de movimento controlado por CNC, ela utiliza servomotores em todos os eixos, ela trabalha com uma velocidade de impressão de 30.000 milímetros por minuto, e o software que é usado é o Simplify 3D. Ela tem várias certificações de segurança e também tem módulos opcionais, como secador de grânulos, secador de filamento, filtro, tá? A parte térmica, enfim, é uma solução bem completa. Tá? Falando um pouquinho de materiais, nós temos desde materiais compostos, como policarbonato com 20% de fibra de vidro, TEI ou TEM com 20% de fibra de carbono, ABS com 20% de fibra de vidro, PETG com fibra de carbono. Nós temos também materiais flexíveis, como PEBA, TPE, TPU, TPE. Temos materiais comuns, como os conhecidos PLA, ABS, PP ou PETG. Tem materiais como esses dois aqui, tá? Para aplicações específicas. E também temos todo aquele portfólio de filamentos hoje também disponível no mercado. Então, nesse exemplo aqui, ele demonstra que a peça foi impressa em nylon com fibra de vidro, mas eles usaram um suporte solúvel em filamento, chama Aquacis 120. Está vendo esse material aqui que aparece nesse rolo? Já esse outro caso aqui, ele usou o ABS com fibra de carbono e também com esse suporte. Então, você pode fazer essas combinações que te dá uma flexibilidade e permite você fazer mais rápido ou mais devagar, com maior qualidade ou menor qualidade. Né? Para quem não está no mercado de impressão, é importante entender que esse suporte solúvel em água, ele traz uma vantagem que você, depois que você imprimiu o conjunto, você põe na água e o suporte derrete. Então, acaba não ficando marcas na peça. Isso minimiza o pós-processamento. Tá? Vamos lá. Ele vem com a capacidade de fresagem integrada. Então, eu até separei um vídeo aqui que eu vou passar rapidamente para vocês. Então, ela vem com uma fresagem em 3 eixos, tá? Velocidade de 18.000 RPM, sistema cartesiano padrão, tolerância de usinagem de 1/100, tá? Altura de passo, capacidade de até 5 ferramentas e usa ISO 15000. Então, você pode usar ferramentas de mercado para fazer a usinagem. Então, o exemplo aqui embaixo, ou aqui, esses dois aqui embaixo, eu tenho a peça que eu fiz uma impressão com um extrusor de 2, 3 ou mais milímetros de diâmetro, para fazer rápido, tá? E depois eu venho com o sistema de usinagem, dando um acabamento final. Então, com isso, eu consigo fazer coisas muito mais rápidas, modelos grandes, de forma muito mais rápida. Eu vou passar aqui um vídeo rapidamente para vocês. Então, essa empresa chamava Titan, ela foi adquirida pela 3D System, mas ela que é a responsável por todo o desenvolvimento dessa tecnologia, que já está presente em muitas empresas. Aí ele mostrando a impressão por extrusão, a usinagem. É um equipamento robusto, com características industriais mesmo. Com isso você consegue reduzir os ciclos e custos, obviamente, né? Aí você
consegue produzir peças com uma qualidade. Então, retomando aqui, como conclusão, né, essa solução que a gente está trazendo para o mercado brasileiro, que já vem sendo empregado por muitas empresas nos Estados Unidos, na Europa, no México e vários outros lugares, na região asiática, ela tem como realmente proposta fazer uma redução drástica de custos e prazos para a produção de modelos para fundição, que seja de tamanho médio ou grande porte. Nós estamos falando aqui em situações que podem chegar até 88% de redução de custo e 65% de redução de prazos de entrega. E a nossa proposta, quando a gente fala de solução, não é só a tecnologia, é todo esse conjunto, é o equipamento, é todo o processo de implantação, treinamento, suporte, se ajuda na seleção do material mais apropriado, enfim, é toda uma orientação que a gente procura dar nesse processo, né? E, finalmente, eu gostaria de abrir a sessão para perguntas. Cassiano, Jaime ou Orlando gostariam de fazer algum comentário? Yes, Orlando here. So I'm seeing a question here, Alexander, regarding electricity requirements. So the question is, what's the electricity requirements for the printer to be used? So electrical requirements. Orlando. Go ahead, Jaime. Sí, Jaime, aquí. No sé si contestar eso en español, en portuñol, pero los requerimientos eléctricos son 208 volts trifásicos, que es una instalación común en la industria, que nosotros en las casas lo vemos como 120 volts, que es de línea a neutro. Cuando se conectan entre dos líneas trifásicas en arreglo Y o en arreglo estrella, el voltaje entre líneas es 208. Entonces el equipo requiere 208 volts trifásico. Tranquilo, porque a maior parte das indústrias já trabalham no sistema trifásico, né, com 220, 208, não teria problema. Otra pregunta, Jaime, que veo acá es el peso del equipo, del 1070. O sea, en el modelo pequeño, si gustan yo la puedo responder, son 2.272 kilos, 2.3 toneladas, 2.3 tons. Entonces, como comentario, son equipos bastante grandes, industriales, y la gran bondad de esta tecnología es pues impresión en pellets y la rapidez. Sem dúvida. Muito bom. E há necessidade de... Is there any needs about the floor, the shop floor? Há alguma necessidade de adaptação do piso onde vai ser colocada a impressora? El piso requiere ser piso industrial, pero no extra
profundo. Por ejemplo, equipos de corte de láser como la impresora Titan requiere un piso industrial de concreto con armado de varilla de acero, pero no llega a los requerimientos, por ejemplo, de una prensa hidráulica que requiere 2 metros de cimentación. El de aquí, la impresora no requiere tanta cimentación. Un piso industrial de 15 centímetros de concreto es más que suficiente. Perfeito. Jaime, eu gostaria de fazer uma pergunta. Uma empresa que não tem experiência em impressora 3D do setor de fundição e decide comprar um desses modelos de máquina da Titan, qual o tempo de implantação? La instalación de la impresora toma 2 días. Una vez que está la impresora disponible en el sitio, la instalación es rápida. Hay curso de entrenamiento de 1 semana que puede ser suficiente para que un operario aprenda a usarla. La ventaja de esta impresora es de que es en la misma forma de uso que una de uso doméstico, de escritorio, porque es de 3 ejes, pero como nuestro equipo es industrial, tiene sus controladores y protecciones que lo hace todavía más fácil de usar que la versión de escritorio. Entonces, 1 semana es más que suficiente para poder empezar a entregar resultados. Ok. Tem mais uma pergunta. Baseado na sua experiência e que conhece os clientes que usam as impressoras Titan, a grande maioria adquire com o cabeçote para usinagem CNC ou não? Entonces, si adquieren o no la CNC, fue la duda. Isto. Yeah. Sí. I asked if most of the customer buy the CNC module together or not, or they prefer to use their CNC machine. Yo creo, en mi experiencia, Jaime, es más o menos la mitad. Sí, la mitad no. Usualmente el que opta por no es porque ya tiene centros de maquinados en su facility, en su empresa, y no los tiene subutilizados, ¿cierto? Además que tiene un presupuesto más corto, ¿cierto? Ahora bien, otras empresas que tienen la CNC pues muy utilizada, hay tiempos de espera, usualmente optan por integrarlo al equipo, ¿cierto? Incluso tú lo puedes integrar el modelo 1 año después, no pasa nada, no tiene que ser necesariamente durante la misma compra. Entonces, un presupuesto corto o pequeño puede comenzar solamente con el equipo y next year compra los accesorios. Bueno, el accesorio de CNC, no hay problema, ¿no? La ventaja de tener CNC integrado es que tú puedes imprimir 100 milímetros y después cortas. Y después vuelves a imprimir, cortas. Todo automatizado con las luces apagadas. Entonces tú te vas a las 6 de la noche, apagas la luz, dejas la impresora prendida, pues print y la dejas correr 10 horas. Regresas y haces postproceso solamente, ¿cierto? Entonces, muy atractivo tener un robot trabajando de noche y sobre todo muy fiable, ¿cierto? Y el ahorro, el ROI, Return on Investment, que vemos es debajo de 24 meses. Va a depender de la cantidad de caoba, de madera que estén comprando. Porque el labor es muy intenso, ¿cierto? Sem dúvida. E cada vez mais difícil, né? Cada vez más difícil, muy intenso, tarda más tiempo, costo-oportunidad de salir al producto, prototypings, entonces... Sí, de hecho, para compartir experiencia de otros clientes, el tener una respuesta rápida para tener
modelos y patrones, les ha asegurado mantener el negocio funcionando, porque cuando tienen tiempos de esperas muy largos, el negocio lo pierden con la competencia. Entonces, esa ha sido una de las grandes ventajas de que tienen tiempos de respuesta más rápido que competidores, de tal forma de que aseguran mantener el negocio funcionando. Muito bom, muito bom. Ou seja, o que você está dizendo é que essa redução de tempo e essa flexibilidade que o equipamento traz não só possibilita fornecer modelos a custos mais atrativos, quanto também para a empresa alavancar o negócio no sentido de trazer ter muito mais demanda de trabalhos a ser feito no mesmo tempo, né? Num tempo bacana, muito bom. Uh-huh. Muito bom. Sí. Otro comentario que también nos han preguntado en sesiones similares es que si el material es exclusivo de 3D System o es sistema abierto. Hiciste un pequeño comentario durante la sesión, pero sí quiero mencionar que el sistema es abierto, de tal forma de que si consiguen materiales locales, con que sean peles de gránulos que vengan de 3 a 5 milímetros de dimensión, se pueden usar en la impresora. Entonces, esa es una gran ventaja comparado con otras de la competencia que se amarran con la marca de su material. Entonces, ofrece mucha flexibilidad. Por ejemplo, en México, Fundidora Morelia, Ramsa, New Holland, C&H, Caterpillar, todos son ejemplos de empresas que usan estos equipos. Ellos hacen el source de un regular ABS por debajo de $8 el kilo. Nossa. Local. No, o sea, solamente en México. ¿Cierto? Entonces, imaginen compararlo con FDM tradicional, donde puede costar $100, $200, $300 el kilo. Entonces, como estamos hablando de piezas muy grandes, 50 kilos, 60 kilos, esos patrones, modelos pesados y grandes, el ROI es acelerado, ¿cierto? Por el material, ¿cierto? Y confidencial, pronto sale un equipo más económico, muy pronto. Entonces, los números que vieron en pantalla son de los modelos más grandes. Sin embargo, estamos por lanzar un equipo a mitad de costo con un volumen gigantesco, ¿cierto? Entonces, que no podemos hablar mucho por lo mismo del lanzamiento, pero sí les digo que vienen cosas buenas y en caso de que tengan un constraint en presupuesto, son 3 distintos modelos, ¿cierto? Incluyendo equipos CPO, Certified Pre-Owned. Entonces, acérquense, hagamos un retorno de inversión, un ROI, un servicio. La forma más sencilla de comenzar es con servicios, ¿cierto? Muito bom. Orlando, qual o prazo de entrega do equipamento a partir do pedido de compra? Son más o menos de 4 a 8 semanas. De 4 a 8 semanas. Dependiendo de accesorios, que es CNC, número de extrusores, ¿cierto? 4 a 8. Muito y bom. No quiero adelantarme, pero pienso que vamos a tener un equipo en Brasil el mes de junio instalado, ¿cierto? El primero instalado, entonces los servicios se van a facilitar o pueden ser muy rápidos teniendo este equipo a partir de junio, con el primer cliente. Muito bom, muito bom. Esperamos que seja um de muitos, né? Exacto. Não, muito bom, muito bom. Bom, alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário a fazer? Y un comentario, si las personas van a FAMEC, tendré sample impreso. Pueden ver un sample impreso de Titan. Eu comentei na minha apresentação que a gente vai estar com uma amostra lá de peças feitas não só na Titan, mas em outros modelos.
que o nosso stand é o IM040, tá? Então será um grande prazer recebê-los. Eu vou estar também com a presença do Orlando, do Cassiano. A ideia dessa apresentação hoje é que ela não termine aqui, ela seja um início de um processo em que a gente possa ajudá-los a entender a necessidade das vossas empresas e propor a melhor solução. E pode ter certeza, quando a gente propor uma solução, isso vai estar todo amparado num estudo de retorno de investimento, de viabilidade, etc. A gente faz todo um trabalho consultivo nesse processo de pré-venda, para realmente garantir que o cliente faça o investimento com segurança. Tá bom? Então, nos visite a feira, mas caso não possam ir na feira, fica aqui o nosso contato, seria um maior prazer de fazer uma reunião individualizada com cada empresa e discutir o projeto, ver de que forma a gente pode ajudar, tá bom? Tem também aqui embaixo o link para a página que tem essas máquinas, ainda não tem a nova, nós não fomos autorizados ainda a divulgar, mas tem dos dois modelos lá, tá bom? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Espero que o tempo tenha sido muito bem aproveitado e fique para uma próxima. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Orlando. Obrigado, Jaime. Obrigado, Cassiano, por todo o apoio aí para nós aqui. Vale. Thank you, Alexander. Lanzamiento es junio. Entonces, junio. Muy pronto. 6 semanas. Muito bom. A gente enviará o convite também para participarem, para assistir esse novo lançamento. Obrigado. Um abraço a todos e tudo de bom. Abraço a todos. Bye, bye. Bye.